Boa tarde, pessoal. Nesse vídeo eu vou falar um pouco sobre a derivação implícita, né, que é um assunto que a gente não conseguiu, por questões de tempo e dificuldade desse semestre, né, um semestre complicado que nós estamos passando, a gente não conseguiu abordar a derivação implícita da maneira como eu gostaria. Tá? Então eu vou falar um pouquinho mais sobre a derivação implícita nesse vídeo, como que você usa a regra da cadeia para obter uma fórmula para derivação implícita e depois falar um pouco sobre a relação dessa técnica de derivação, né, com as curvas e superfícies de nível, ou seja, qual é a relação da derivação implícita com curvas e superfícies de nível. E no final a gente dá um exemplo também, né? Então aqui, ó, a gente começa imaginando que a gente tem uma equação em duas variáveis, né? Essa equação é dada por uma função f, tá? Essa função f pode ser qualquer função. Esse assunto está aqui no livro, né? Na página, só achar a página aqui, página 861, né? E aqui tem a função f, né? Que está dada aqui no livro. Tá? E aí você pode ver exemplos, né? Ele faz aqui um exemplo, por exemplo, a função f é x ao cubo mais y ao cubo menos 6xy, tá? Ou poderiam ser vários outros exemplos. Depois ele faz um exemplo aqui com 3 coordenadas também, a gente já vai ver esse caso. Tá? Então aqui na página 861 está esse assunto. Tá? Então imagina uma função f, para começo de conversa, uma função f com duas variáveis, tá? E aí você quer derivar f em relação a y e vamos deduzir uma fórmula para essa derivação usando a regra da cadeia. Tá? Deixa eu só abrir aqui a borracha, né? Então aqui é o seguinte, tá? Como calcular essa derivada? Então você vai imaginar que você tem y em função de x, tá? Y depende de x, e ele verifica essa equação que está aqui, né? Essa equação f de x igual a zero. Tá? Então você tem aqui que f de x, y de x igual a zero, certo? Então você vai derivar isso aqui, essa equação aqui em relação a x, usando a regra da cadeia, só que o y está lá em função de x, né? E essa expressão aqui, em função de x, ela é igual a zero, ela é constante, certo? Portanto, a derivada disso aqui em relação a x é zero, né? Então, você vai ter que zero é igual a derivada disso aqui em relação a x. Mas como que você deriva isso em relação a x? Você deriva f em relação a x e multiplica pela derivada de x em relação ao próprio x, que isso aqui vai dar 1 sempre, né? Mais a deriva f em relação a y, aqui eu estou aplicando a regra da cadeia, né, que a gente viu em sala, vezes a derivada de y em relação a x. Tá? Só que esse termo aqui vai dar zero, tá? E você vai supor, certo? Que a derivada de f em relação a y é diferente de zero, tá? Sem essa hipótese, você não pode usar a derivação implícita para obter a derivada de y em relação a x. Tá? Então, se a derivada de f em relação a y for zero, você não pode usar. Mas se, por exemplo, em um outro caso, né, numa outra situação em que a derivada de f em relação a x seja diferente de zero, aí você pode trabalhar com y em função de x. Tá? Mas nesse caso aqui, a gente está trabalhando com a derivada de f em relação a y diferente de zero e o y em função de x. Tá? Se fosse ao contrário, seria x em função de y, certo? Então, como a derivada em relação a y é diferente de zero, eu tenho y em função de x. Se eu tivesse a derivada em relação a x diferente de zero, eu teria x em função de y. Ok? Então, aqui é só, agora que você tem essa hipótese, é só você colocar em evidência aqui, simplificar essa expressão mesmo, e você vai ter que a derivada de y em relação a x é igual a menos a derivada de f em relação a x dividido pela derivada de f em relação a y. Tá? A gente já vai ver um exemplo no final desse vídeo, né? E também vamos falar um pouco sobre a relação entre a derivação implícita e as curvas e superfícies de nível. Tá? Antes da gente ver o exemplo, vamos só
entender o que acontece no caso de 3 variáveis. Tá? Então, essa aqui é a fórmula que você obtém se a tua função f é de 2 variáveis. Tá? No caso de 3 variáveis, vamos ver como é que fica a fórmula. Okay? Então, agora imagina uma situação em que você tenha 3 variáveis na tua função f. Tá? E aí você quer obter a derivada de z em relação a x e a derivada de z em relação a y implicitamente usando essa equação. Ok? Então, nesse caso, o que vai acontecer... Pessoal, desculpa abrir aqui. O que vai acontecer é o seguinte, né? Você vai aplicar novamente a regra da cadeia, supondo que você tem o z dado em termos de x e y. Então, o z é uma função de x e y, significa que se você fizer a função f, x, y, z de x, y, okay? Isso aqui vai dar zero. Então, quando você for derivar parcialmente, a derivada também vai ter que ser zero. Então, o zero vai ser igual à derivada disso aqui tudo em relação, né, de toda essa expressão aqui, tanto em relação a y quanto em relação a x, essa derivada inteira vai dar zero, porque isso aqui é constante igual a zero, ok? E aí a gente usa a regra cadeia de novo, tá? Então, vamos aplicar a regra cadeia aqui, você vai ficar com a derivada de f em relação a x vezes a derivada de x em relação a x, tá? Mais a derivada de f em relação a y vezes a derivada de y em relação a y, mais a derivada de f. Desculpa, pessoal, troquei aqui. Aqui é em relação a x, né? Porque aqui nós estamos derivando em relação a x, ok? Certo? Então, aqui, isso aqui tudo eu estou pegando essa expressão inteira que está aqui, essa igualdade inteira que está aqui, e estou derivando ela em relação a x, ok? Então, aqui no final é y em relação a x. Esse termo aqui vai dar zero, né? Mas já vamos concluir esse raciocínio. Então, aqui eu tenho a derivada de f em relação a z, vezes a derivada de z em relação a x, ok? Então, aqui, como eu estou derivando x em relação ao próprio x, isso aqui dá zero, desculpa, 1, né? Aqui dá 1. Como eu estou derivando y em relação a x e essas variáveis são independentes, isso aqui dá zero, tá? E aqui eu vou precisar da hipótese também, assim como a gente fez no caso anterior, eu vou precisar da hipótese de que a derivada de f em relação a z seja diferente de zero, ok? Então, com essa hipótese, aí que esse termo aqui desaparece da minha equação, aqui eu fico só com df sobre derivada de f em relação a x, del f, del x, né? E esse del f, del z aqui, a derivada de f em relação a z, eu posso passar dividindo porque ela é diferente de zero, tá? E com isso eu concluo que a derivada de z em relação a x, derivada parcial de z em relação a x, é menos del f, del x sobre del f, del z. Ok? Então, essa é a fórmula que a gente obtém para a derivada de z em relação a x. Se você seguir exatamente o mesmo raciocínio, não tem nada a modificar aqui, você vai obter a fórmula para a derivação em relação a y, que vai ser exatamente igual. Vamos ver se a gente consegue copiar aqui. Não sei se vai dar certo. Acho que deu, né? Vamos ver aqui se ele desloca. Né? E aí, vamos ver se vai me deixar apagar. Então, aqui agora eu simplesmente coloco o y, tá? Porque é exatamente a mesma conta que a gente fez. Tá? A única diferença é que ao invés de você fazer a conta em relação a x, agora você faz em relação a y. Então, a gente fica com essas duas equações aqui, tá? Que vão te dar a maneira de você calcular as derivadas parciais de z em relação a x e y, no caso em que você está derivando implicitamente uma situação com 3 variáveis, né? Então, você quer derivar esse z aqui em relação a x e y, né?
Quando você for derivar em relação a y, aqui, esse termo aqui vai ficar 1, né? Porque aqui embaixo vai estar o y. Esse termo aqui vai ficar 0, porque vai ficar x em relação a y vai dar 0. E aqui vai ficar z em relação a y. E aí você vai ter exatamente a fórmula que está aqui. Tá? Aqui também é a fórmula que está no livro, né? Você pode olhar lá na página 862. Né? Aqui está a fórmula que a gente acabou de deduzir. Certo? Então você pode ver que é a mesma fórmula. Tá? Em relação a y, aqui aparece y. Né? Em relação a x aqui embaixo, aqui aparece o x com o sinal de menos. Okay? No final do vídeo a gente vai fazer um exemplo, pessoal, que é um exercício do livro, mas vamos só comentar o seguinte. Qual a relação de tudo isso com curvas e superfícies de nível? Tá? Então aqui está o exemplo que a gente vai fazer lá no final. Né? Deixa eu botar isso aqui um pouquinho mais para baixo. Será que eu consigo? Só para a gente ganhar espaço aqui. Botar para o lado assim, talvez dê certo. Pronto. Então, curva, qual é a relação? Né? Então, se você tem, no caso, com duas variáveis, então você tem f de xy igual a 0, né? Você pode pensar na f como uma função de duas variáveis. Então, essa equação aqui define uma curva de nível para a função f. Okay? Então, aqui você tem uma curva de nível para a tua função f. Poderia ser uma curva qualquer, dessa forma aqui. Tá? O que o exercício está te dizendo é o seguinte: se você pegar aqui um ponto, por exemplo, aqui em cima, tá, você consegue deixar... Aqui você tem a variável y, e aqui você tem a variável x, você consegue deixar a variável y em função da variável x numa região próxima desse ponto que você pegou. Então, nessa região aqui, cada ponto da curva, né, ele vai representar um gráfico que vai te dar a variável y em função da variável x. Então, aqui você vai ter um valor de x, né, e a variável y vai, nesse gráfico, vai ficar nessa região, né, nesses pontos próximos desse ponto que você escolheu aqui no gráfico, ele vai ser dado por uma função y em função de x. Não, a curva inteira não é gráfico de uma função, claramente ela não é uma função, mas nessa região você tem y em função de x, tá? Isso só foi possível porque aqui você começou supondo que a derivada parcial de f em relação a x, em relação a y, era diferente de zero. Ok? Então, quando você considera o y em função de x, você está considerando que essa expressão aqui, x, y de x, okay? Isso aqui é uma parametrização local da curva. Tá? Vamos ver se eu consigo colocar um texto aqui. Então, isso aqui define uma parametrização local da curva f de xy igual a zero. Ok? Então, o fato dela ser uma curva de nível e da derivada de f em relação a y ser diferente de zero, permite que você parametrize localmente essa curva, deixando o y em função de x. Ok? E a fórmula que você deduz para a derivada de y em relação a x, ela segue da regra da cadeia, mas se você olhar com calma para essa fórmula, o que você vai enxergar aqui são dois vetores, né? Você vai enxergar aqui o vetor df dx e df dy com as suas coordenadas, multiplicação escalar pelo vetor 1, né? Aqui, aliás, eu tinha errado, pessoal, antes aqui é 1, né? Eu coloquei 0, perdão por isso. Tá, aqui é 1, né? Certo? E aí é isso que a gente usou nessa dedução aqui. Tá? E aqui eu tenho dy dx.
certo? Esse vetor que está aqui, então aqui eu tenho o vetor df, dx, df, dy, que multiplica o vetor 1, dy, dx, e isso aqui dá zero, né? Foi exatamente o que a gente deduziu aqui embaixo, tá? Esse vetor que está aqui é exatamente o vetor tangente à curva, tá? É um vetor tangente a essa curva que está aqui embaixo. Ok? Então, essa é a relação entre a derivação implícita e as curvas de nível. Ok? No caso da superfície de nível, funciona da mesma forma. É um pouquinho mais delicado de descrever, porque você tem dois parâmetros agora, mas o funcionamento é exatamente o mesmo. Tá? Você tem aqui uma função de 3 variáveis, tá? Você tem a superfície de nível dessa função, que pode ser, digamos, uma superfície desse formato aqui. Ok? Isso aqui vai estar no espaço tridimensional. Certo? Isso aqui define uma superfície, então aqui eu tenho x, y, z. Vamos lembrar que isso aqui é uma coisa sólida, né? Isso aqui está definindo uma superfície aqui no espaço tridimensional. Tá? Se eu tiver a condição de que a derivada de f em relação a z seja diferente de zero, então eu estou dizendo que existe uma vizinhança aqui localmente, né? Uma região da superfície próxima desse ponto onde isso aqui acontece. Essa parte aqui da superfície, ela pode ser vista como o gráfico de uma função de z em função de x e y. Né? Então, a superfície inteira não é o gráfico de uma função de z em função de x e y, mas nessa região aqui você pode considerar que essa parte da superfície corresponde ao gráfico. Então, se eu tiver um ponto aqui embaixo, com duas coordenadas x e y, né, essa parte em vermelho aqui, ela é gráfico de uma função de z em função de x e y. Ok? E aí, a regra da cadeia que a gente usou para calcular a derivada de z em relação a x e y, que está exatamente aqui, né? Ok? Então, aqui a gente usou a regra da cadeia para calcular a derivada de z em relação a x e a derivada de z em relação a y. Da mesma maneira em que, no caso de dimensão 2, ela dizia que o vetor tangente à curva era perpendicular ao vetor gradiente. Quem é o vetor gradiente? O vetor gradiente é esse vetor aqui, df, dx, df, dy. No caso da superfície de nível, ocorre a mesma coisa, só que a regra da cadeia aqui está mostrando que o plano tangente à superfície é perpendicular à superfície de nível, nesse caso agora. Tá? Então, se eu pegar aqui o plano tangente à superfície, ele é perpendicular ao vetor gradiente da função f. Aqui. Tá? Então, esse vetor gradiente, ele é o vetor df, dx, df, dy, df, dz. Tá? O vetor gradiente em si, né, o vetor gradiente por si só como um conteúdo, ele não vai ser cobrado nessa primeira prova. Tá? Mas na segunda prova ele vai entrar. Mas ele aqui é necessário para mostrar, para explicar o fato de que a regra da cadeia que foi usada para calcular a derivada de z implicitamente em termos de x e y, ela está dizendo que o vetor gradiente dessa função f é perpendicular ao plano tangente da superfície de nível. Tá? É isso que... Essa é a relação entre a derivação implícita e as curvas de superfície de nível. Ok? Que ficou faltando explicar na sala de aula, mas a gente ainda vai, né, quando estiver vendo o conteúdo para a segunda prova, não para a primeira prova, para a segunda prova, quando estiver vendo esse conteúdo, a gente vai retomar esse assunto e tentar discutir bem, fazer exemplos e explicar bem esse conteúdo. Tá? Então, para encerrar, deixa eu falar aqui sobre um exemplo, né, que está aqui no livro. Tá? Ele está na página
863 do livro, é o exercício 29. Então, se você vai aqui, o exercício 29 está aqui. Certo? Então, ele pede para você simplesmente calcular a derivada de y em relação a x implicitamente, usando essa equação aqui. Tá? Então, a gente vai usar a fórmula que a gente acabou de desenvolver, né? E eu vou pegar aqui, então, a função f, tá? Como sendo f de xy igual a cosseno x menos y menos x elevado a y. Ok? Aí, para eu ter essa curva de nível, né, que é a equação, né, ou seja, essa equação determina uma curva de nível e eu vou usar a equação para derivar implicitamente o y em relação a x. Então, para eu ter essa curva, eu preciso igualar se isso aqui é zero. Okay? Então, eu igualo essa relação a zero. Tá? Aí, derivando em relação a x em relação a y, como a gente explicou antes, então eu vou ter a derivada de f em relação a x, que vai dar menos seno de x menos y, menos e elevado a y. Tá? E depois a derivada de f em relação a y, que vai dar cosseno x menos y. Note que eu estou aqui derivando em relação a y, né? E como eu estou derivando o cosseno, aqui daria menos seno. Aqui é seno, né, pessoal? Aqui é seno. Como eu estou derivando o cosseno, eu obteria menos seno. Mas como aqui eu tenho um sinal de menos no y, e aqui eu estou derivando em relação a y, então cancela o sinal de menos aqui, tá? Por isso que a derivada dá seno, né? E aqui, como eu estou derivando em relação a x, aqui fica menos seno. Tá? Eu estou derivando em relação a y, então aqui ainda fica menos x elevado a y, porque a derivada da exponencial é ela mesma. Ok? Com isso, eu tenho essas derivadas aqui, e a gente sabe, pela fórmula que a gente acabou de ver, que caso, né, a derivada de f em relação a y seja diferente de zero, eu posso fazer, então, a derivada de y em relação a x como sendo igual a menos a derivada de f em relação a x sobre a derivada de f em relação a y. Ok? E isso aqui vai dar quanto? Isso aqui vai ficar... a derivada de f em relação a x está aqui, né? Então, isso aqui vai ficar seno de x menos y mais e elevado a y. Tá? Aqui vai aparecer mais, porque esse sinal de menos que está aqui vai cancelar com esse sinal de menos e esse sinal de menos aqui. Tudo isso dividido por seno de x menos y menos x e na y, né? Ok? Então, essa é a fórmula para a derivada de y em relação a x. Vou ver se eu consigo tirar o zoom um pouquinho. Ok? Então, essa aqui é a fórmula para a derivada de y em relação a x. Tá? Só que o que acontece é que a derivada de f em relação a y não pode ser zero. Ok? Por outro lado, a gente tem essa igualdade aqui, né, que é a igualdade da relação definida pelo exercício, que vai acabar definindo uma curva de nível, né, mas enfim, é a relação dada no exercício que vai te fazer derivar y implicitamente em função de x. Essa foi a relação que foi dada. Tá? Mas a derivada de f em relação a y não pode ser zero. Ok? Só que aqui está a derivada de f em relação a y. E ela tem essa relação aqui. Então, a derivada de f em relação a y, derivada de f em relação a y, ela só vai ser zero, né? Ela vai ser zero se somente se o seno de x menos y
for igual a x e na y, tá? Porque aqui está a derivada de f em relação a y. Só que o x e na y, ele é cosseno de xy, porque a gente está em cima dessa curva definida aqui. Então, a derivada de f em relação a y vai ser zero sem somente ser o seno de x menos y for igual ao cosseno de x menos y. Tá? Mas isso só acontece, o seno só é igual ao cosseno se o ângulo for 45 graus ou somado um múltiplo de π, né? Então, 45 graus somado com um múltiplo de π. Se você olhar aqui no círculo trigonométrico, né? Certo? Então, se você marcar aqui um ângulo de 45 graus, o seno é igual ao cosseno. Se você fizer somar um múltiplo de π a esse ângulo de 45 graus, ele continua, né, caindo ou aqui, né? E aí o seno e cosseno continuam sendo iguais, né? Então, conclusão, a derivada de f em relação a y só vai ser zero se x menos y for igual a π sobre 4 mais kπ, né, com esse k inteiro. Ok? Ou seja, o x é igual a y mais π sobre 4 mais kπ. Okay? Isso é o que vai acontecer quando a derivada de f em relação a y der zero. Mas você não quer que isso aconteça. Então, você tem que ter x diferente. Tá? Então, para essa fórmula aqui ser verdadeira, okay? Então o x tem que ser diferente de y mais π sobre 4 mais kπ. A relação entre x e y não pode existir. Se existir essa relação entre x e y, a derivada vai se anular. E aí você não pode derivar implicitamente o y em relação a x. Tá, uma situação em que você não pode derivar implicitamente, em termos da curva de nível, seria aqui, deixa eu localizar aqui o meu esboço. Acho que está aqui embaixo, né? Então aqui você tem uma curva de nível, certo? Então, aqui em cima, a derivada de f em relação a y era diferente de zero, aí eu podia derivar implicitamente o y em relação a x, porque o y estava dado como função de x. Mas se eu pegar, por exemplo, um ponto aqui embaixo, né, eu não consigo escrever o y em função de x, porque isso aqui nunca será o gráfico de uma função. Tá? Então, nesse ponto aqui, para essa curva, realmente vai acontecer que a derivada de f em relação a y vai dar zero, exatamente nesse ponto aqui. Tá? Então, esse é um ponto em que não tem como você escrever implicitamente o y em termos de x por essa equação aqui. Tá? Então, você realmente precisa dessa condição de que a derivada de f em relação a y seja diferente de zero para você poder, localmente, né, numa vizinhança aqui do ponto, conseguir expressar o y como função de x e aí derivar implicitamente. Ok? Então, o que está acontecendo aqui nesse exercício é exatamente isso. A gente deu aqui os pontos, né, aonde é possível derivar o y implicitamente em relação a x, né? Porque o x tem que ser diferente de y mais π sobre 4 mais kπ. Tá? Se o x e o y verificar essa relação aqui, não é possível derivar implicitamente. Ok, pessoal? Então, era esse o conteúdo que eu queria passar nesse vídeo, que a gente, pelas dificuldades desse semestre aqui, a gente não conseguiu abordar todos esses temas em sala, né? Tá? Então, a gente teve algumas dificuldades aí, mas com esse vídeo acho que eu espero conseguir ajudar um pouco vocês. Tá bom, pessoal? É isso. Eu vou procurar compartilhar essa tela aqui na equipe do Teams. Acho que não vai ter problemas. É isso aí, pessoal. Obrigado. Até mais.